se vão dar bem. Todos nós fazemos algum tipo de coisas quando estamos mais contentes, quando estamos mais alegres. Tipicamente nós fazemos alguma coisa. Muitas pessoas, quando estão contentes, quando estão alegres, costumam cantar e dançar. Não é propriamente o meu caso, porque pronto, eu normalmente não canto, e dançar, Deus Nosso Senhor abençoou-me com 2 pés esquerdos, e então para o dançar e para o futebol a coisa não funciona, nada bem. Mas muitas pessoas, quando estão alegres, quando estão contentes, costumam cantar. Há pessoas que cantam no chuveiro, por exemplo. Mais uma vez, eu não canto no chuveiro. Lá em casa a Marta canta no chuveiro. O que é uma boa notícia. Quando a Marta canta no chuveiro, quer dizer que está a tomar banho, portanto o ambiente em casa vai melhorar, leia-se em termos de cheiro e assim. E esta já me vai valer uma canelada. Mas normalmente as pessoas cantam, as pessoas quando estão alegres costumam cantar. Lá em casa também o Miguel está sempre a cantar. Ele diz sempre que está contente, então ele está sempre a cantar. Vocês conhecem o Miguel, é aquela criança mais reservada, mas lá em casa ele é outra pessoa completamente diferente. E ele então está sempre a cantar, sempre a cantarolar, sempre a dançar, sempre a correr para um lado e para o outro. Connosco, nós às vezes, o problema com ele é o inverso. Nós pedimos-lhe para ele estar quietinho e calado um bocadinho. Ó filho, está quieto e calado só um minuto. E ele, passado quê? 10 segundos, já passou um minuto, papá? Já posso voltar? E então é assim com o Miguel. Mas a alegria está normalmente associada ao cantar, ao dançar, e é a forma como nós extravasamos isso. Lá está, eu se calhar sou uma pessoa diferente, então normalmente não canto, normalmente não danço, mas muitas pessoas é assim que exprimem a alegria que sentem. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 15. E vamos ler dos versículos 1 até 21. Então, Êxodo 15, 1 a 21. Diz assim, Êxodo 15, 1 a 21. Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é um guerreiro, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, Senhor, ó Senhor, é gloriosa em poder, e a tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência derrubaste os que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor para que os consumiu como palha. Com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em impetuosas águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, que opera maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiarás o povo que remiste, com a tua força levarás à tua santa habitação. Os povos o ouvirão e tremerão. A angústia tomará conta dos habitantes da Filístia, os príncipes de Edom se perturbarão, dos poderosos dos Moabitas se apoderará tremor, todos os habitantes de Canaã serão destruídos. Espanto e pavor cairão sobre eles, pela grandeza do teu braço emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, preparaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Quando os cavalos de Faraó com os seus carros e com os seus cavaleiros entraram no mar, o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, pois sumamente se exaltou.
e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Então, finalmente, o povo tinha saído da terra do Egito. Finalmente, o povo estava livre. Moisés apresentou-se perante o faraó bastantes vezes, até chegar este momento. E, finalmente, o povo pôde sair da terra do Egito. Em todo este processo, Deus deu-se a conhecer verdadeiramente. Primeiro a Moisés, depois a Faraó, depois ao povo do Egito também. Claramente, o Deus Faraó não teve hipótese nenhuma contra Deus, o Senhor. Isto ficou particularmente claro nas pragas, na forma como Deus tem o controle acima de todas as coisas, acima do ambiente, acima dos animais, pequenos animais, mas ainda assim animais, a forma como Deus se manifestou e a forma como Deus mostrou o seu poder, que esmagou completamente o poder que o Faraó, Deus Faraó, eventualmente pudesse ter. Depois da última praga, o Faraó deixou o povo sair. Ou melhor, de certa forma, Faraó foi forçado a deixar o povo sair, porque se o povo se mantivesse lá, as pragas iriam continuar e seria a ruína completa do Egito. Deus trabalhou de uma forma que o Faraó, que não deixava o povo sair, a certa altura mandou-os embora, porque senão iria ser a completa ruína do Egito. E assim teve lugar a primeira Páscoa. Depois disto, o Faraó arrependeu-se. Portanto, o povo já ia a caminho do deserto e o Faraó arrependeu-se e pensou que, se calhar, tudo aquilo que aconteceu, esqueceu-se depressa das pragas que aconteceram, então, se calhar, ele conseguiria dar a volta à situação. Então, partiu para ir buscar de novo o povo de Israel, que ia a caminho do deserto. E então, isso foi ainda a ruína, ou a maior ruína do Egito. Nós vimos que o povo pôde atravessar o mar em terra seca e o exército de Faraó ficou ali, morreu ali naquele lugar. Então o povo estava contente e tinha muitas razões para isso. O povo tinha razão para estar contente, para estar alegre, por tudo aquilo que foi vendo Deus fazer, por tudo aquilo que pôde assistir bem de perto, que viu Deus fazer. O povo estava contente, estava alegre e então celebraram. Moisés escreveu este cântico, mas fica claro que este cântico é a expressão da alegria de todo aquele povo. Todos eles estavam a celebrar aquilo que Deus tinha feito. Então o povo cantou e o povo dançou. Tudo aquilo que aconteceu antes foi o motivo que fez com que o povo tivesse alegria para poder celebrar. Em particular o capítulo 14, em que nós vemos que o exército egípcio foi derrotado, é aqui celebrado, é celebrado neste cântico, o grande livramento que o Senhor operou. E nós podemos como que dividir este cântico, esta passagem que lemos, em três partes. A primeira parte é a derrota dos egípcios. É como que um resumo daquilo que acabou de acontecer, daquilo que é mais recente. A derrota dos egípcios no Mar Vermelho, dos versículos 1 até ao versículo 12. Depois, também, a visão que aparece neste cântico daquilo que seria o futuro do povo de Israel. Portanto, a peregrinação do povo até chegar à terra prometida, até chegar àquele lugar que Deus tinha prometido para eles, àquele lugar que Deus tinha prometido que seria a sua terra. É dos versículos 13 até ao 19. E depois, finalmente, os versículos 20 e 21, a dança de Miriam, alguém que se juntou ao povo também em celebração, não sozinha, mas alguém que se juntou ao povo. Então, logo no versículo 1, nós temos a introdução, o cântico de Moisés e do povo de Israel. Depois, nos versículos 2 e 3, nós temos Deus a ser invocado e caracterizado. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é um guerreiro, o Senhor é o seu nome. É interessante que no versículo 3, Deus aparece como guerreiro. No versículo 2, o texto original também aponta a exaltação que nós lemos, aponta mais no sentido de condecoração. Portanto, o texto era mais no sentido militar, talvez. E de facto nós vemos que ao longo da história de Israel, a começar aqui e até aos dias de hoje, nós vemos que o povo de Israel esteve sempre de alguma forma envolvido em guerra. O povo de Israel é um povo claramente guerreiro. Então, acompanhado por um Deus guerreiro, que nós vemos desde esta altura também,
há esta militarização do texto, condecoração do Senhor, o Deus guerreiro. E de facto, ter o Deus guerreiro ao lado sempre foi uma vantagem para o povo de Israel, e ao longo da história nós vemos isso, questões como a Guerra dos 6 Dias e o povo de Israel, ou o exército de Israel a derrotar exércitos muito mais poderosos. Vemos também o relato bem mais recente de inimigos de Israel que viram Israel a ser protegido por anjos, coisas desse género, exércitos que fugiram, e coisas bem recentes, século XX, creio eu não sou muito bom em história. E isso aconteceu mais recentemente. Então, este Deus guerreiro esteve sempre com o povo de Israel, e isto começou aqui. Quando nós formos ver o restante do livro de Êxodo, nós vamos ver que este Deus guerreiro esteve com o povo de Israel muitas e muitas vezes. E também é interessante a referência a Deus como o Senhor. Isto acontece primeiro no capítulo 6, mas continua a partir daqui. Parece que este nome, Deus, o Senhor, se de facto interiorizou. E então Deus começa a ser conhecido como o Senhor. O nome, o Senhor, entrou, então Deus, o Senhor, ou Deus passa a ser conhecido como o Senhor. Depois nos versículos 4 e 5 fica claro aquilo que o Senhor fez aos egípcios. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, os seus príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. O Senhor destruiu completamente o exército de Faraó no mar. O povo estava liberto e o adversário estava completamente destruído. E de seguida o texto muda um pouco na forma como Moisés escreve. Moisés inicialmente começa a escrever na terceira pessoa do singular, ele, o Senhor, e a partir daqui parece que o texto aproxima. Ele passa para a segunda pessoa do singular, tu, o Senhor. Portanto, há uma aproximação clara do texto. Moisés aproxima-se mais de Deus para o louvar, para o exaltar, de alguma forma, mais de perto. Deixa de ser ele o Senhor que fez, mas passa a ser tu o Senhor que fizeste. E há uma alteração no texto a partir do versículo 7 em diante. E também no versículo 7 em diante há um novo resumo, ou um novo realçar daquilo que Deus fez. Então, versículo 7 até ao 10, na grandeza da tua excelência derrubaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como palha. Com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em impetuosas águas. Então aqui nós temos basicamente o resumo de tudo aquilo que aconteceu no capítulo 14. Em poucos versículos fica resumido claramente aquilo que tinha acontecido previamente. O povo pôde passar em terra seca e Deus destruiu o exército egípcio aqui neste lugar. Algo que fica claro é a intervenção de Deus. Foi Deus que fez tudo. Foi Deus que mandou vento para afastar o mar para o povo passar em terra seca. E foi exatamente o mesmo Deus que fez cair a água em cima dos egípcios. O povo fez aquilo que Deus lhes mandou fazer. Mas tudo aquilo que aconteceu, e a forma como aconteceu, muito criativa, foi pelo poder de Deus. Foi inteiramente pelo poder de Deus. E Moisés realça isso. Não houve ali coisa nenhuma que Moisés fizesse de alguma forma para permitir aquilo. Ele apenas fez aquilo que Deus indicou que ele fizesse. O resto foi feito por Deus Todo-Poderoso, que na sua criatividade engendrou esta forma de derrotar o exército egípcio. O versículo 11 é como que uma conclusão. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, que opera maravilhas? E de facto não há outro Deus assim. O próprio Faraó assistiu a isto em primeira mão. Ele que se acreditava ser Deus, ele saiu severamente derrotado com toda esta história. Claramente ele não se devia ter metido com o Deus de Israel e se calhar devia ter deixado à primeira o povo ir a louvar a Deus no deserto, em vez de se questionar quem é esse Deus. Porque se ele estava ali e se ele era Deus, foi muita arrogância da parte dele e então foi uma derrota
enorme, uma derrota imensa. Pois no versículo 12 temos uma nova referência à mão direita de Deus. Estendeste a mão direita e a terra o estragou. É um pouco repetição daquilo que encontramos no versículo 6. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Aqui é para também dar a ideia do envolvimento pessoal de Deus e também da alguma humanização da parte de Deus. Deus, com a sua mão direita, fez estas coisas. Deus aproximou-se do seu povo com alguma forma humana e com a sua mão direita operou estes milagres, operou esta libertação do povo. E assim chegamos ao final da primeira parte, chegamos ao versículo 12. Mais uma vez fica clara a alegria do povo e a alegria de Moisés no meio de tudo isto. Eles tinham sido libertos de uma forma verdadeiramente milagrosa, portanto, o exército mais poderoso que existiria naquele tempo foi derrotado de uma forma muito simples, aparentemente. E a forma como Deus trabalhou, a forma como Deus operou, cimentou o seu lugar de Deus, o Senhor, inclusive dentro do próprio povo. Libertou o povo, esmagando o Egito no processo. E a forma como Deus fez isso, mesmo a esta distância, hoje, em 2021, quase 2022, é incrível. Aquilo que nós conseguimos ler e aquilo que nós vimos que Deus conseguiu fazer, aquilo que Deus fez, é claramente incrível para nós. Então é normal o povo estar alegre, é normal o povo cantar e louvar a Deus por aquilo que Ele fez. Até porque as primeiras interações que houveram em torno da libertação do povo não correram muito bem. Nós vemos, se nós formos andar para trás, vemos que quando Moisés chegou à presença de Faraó a primeira vez, o que aconteceu foi que houve mais trabalho para o povo. O povo questionaria os métodos de Deus, questionaria o próprio Deus. Então Deus teve que dar todos estes passos, apresentar-se de toda esta forma, com todo este poder. E neste momento agora o povo claramente crê que Deus é o Senhor, que Deus é acima de todas as coisas. Então, e se até aqui, se até ao versículo 12, o mote do cântico é o louvor a Deus por aquilo que Ele fez, de seguida muda um pouco para o se acreditar naquilo que Deus vai fazer. Claramente o processo que Deus fez e aquilo que Deus fez até aqui cimentou no povo que Ele de facto é o Senhor. E o povo acreditava que Deus de facto era o Senhor. Então o povo pôde ir buscar as promessas que Deus tinha feito e agora assumir que iriam mesmo acontecer, porque eles tinham visto em muito pouco tempo aquilo que Deus tinha conseguido fazer, o poder de Deus. Então eles acreditavam plenamente que as promessas eram para cumprir. E as promessas de Deus são para cumprir. E em particular estas promessas que vimos aqui foram cumpridas. De facto, muito tempo depois, o povo chegou à terra de Canaã. Então, versículos 13 até 18. Tu, com a tua beneficência, guiarás o povo que remiste. Com a tua força, o levarás à tua santa habitação. Os povos o ouvirão e tremerão. A angústia tomará conta dos habitantes da Filístia. Os príncipes de Edom se perturbarão. Dos poderosos dos Moabitas se apoderará tremor. Todos os habitantes de Canaã serão destruídos. Espanto e pavor cairão sobre eles. Pela grandeza do teu braço emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado ao Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, preparaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Logo no versículo 13 há a clara referência de que Deus guiará o povo até à terra prometida. Fica logo claro. Tu, com a tua beneficência, guiarás o povo que remiste. E a terra prometida aparece a referência a ela no versículo 14. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, o lugar que tu, ó Senhor, preparaste para a tua habitação. A viagem ainda só agora começou. O povo ainda só agora saiu do Egito e a viagem será grande. No entanto, eles creem plenamente que Deus os guiará em todos os passos até a promessa de se estabelecerem na terra que Deus prometeu ser cumprida. E é também um pouco apresentado aquilo que vai ser o resto de Êxodo. Temos como que um resumo. E vai ser toda uma viagem muito marcada por confrontos, por guerra. Os príncipes de Edom se perturbarão, dos poderosos moabitas se apoderará tremor. Todos os habitantes de Canaã serão destruídos. No entanto, apesar de haver esta referência a combate, esta referência a guerra, há também a questão de que a vitória está garantida. Portanto, eles sabem que vão combater, que vão precisar de combater, mas aquilo que eles dizem
o que vai acontecer é que todos os outros serão destruídos. Os príncipes de Edom se perturbarão, dos poderosos dos Moabitas se apoderará tremor, todos os habitantes de Canaã serão destruídos. Portanto, há aquela certeza de que, como Deus prometeu, é algo que é como se tivesse feito. É só uma questão de tempo até acontecer. E o povo crê plenamente que é isso que vai acontecer. E é isso que vai acontecer, com mais altos e mais baixos. Mas é exatamente isso que vai acontecer. E depois o versículo 18 é particularmente interessante. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. De alguma forma, aquilo que Moisés e o povo pôde ver que Deus fez até aqui, dá-lhes a certeza, dá-lhes a garantia de que o Senhor reinará eterna e perpetuamente. É um contraste muito grande com aquilo que nós vemos no início do livro de Êxodo, em que o povo era escravo, em que o povo de alguma forma se poderia sentir abandonado por Deus, que depois daquela primeira interação entre Moisés e o faraó, as coisas não correram propriamente bem, portanto, a quantidade de trabalho do povo foi aumentada, o povo foi mais oprimido, o povo foi mais castigado, e é um claro contraste entre a forma como o povo via Deus nessa altura e a forma como o povo vê Deus aqui. Agora o povo viu Deus em ação e parece que claramente mudou de ideias. É uma daquelas situações em que estamos muito céticos se vai funcionar ou não. Acontece muito no meu trabalho. Eu não sei se isto vai funcionar. Não sei se esta linha de código... Não é, Eliseu? Não sei se esta linha de código vai funcionar. Isto é capaz de correr mal, é capaz de não correr muito bem. Depois, no final, aquilo corre bem, nós celebramos e festejamos, está tudo bem, e é uma maravilha. E aquilo que aconteceu foi um pouco isso. O povo claramente não confiava em Deus, não acreditava que Deus tinha a capacidade de fazer tudo aquilo, porque as coisas até começaram a correr muito mal, e de um momento para o outro, não foi bem de um momento para o outro, mas vocês percebem a ideia, e de um momento para o outro, vemos que a forma como o povo vê Deus muda completamente. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. E foi exatamente isto que aconteceu, uma mudança clara por aquilo que puderam ver Deus fazer e pela forma como Deus pôde operar e pela forma como Deus trabalhou. Eles viram isso, assistiram a isso e agora podiam dizer com certeza o Senhor reinará eterna e perpetuamente. O versículo 19 volta a relembrar aquilo que aconteceu ao exército egípcio. Quando os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. É como que um lembrete ou como que um resumo daquilo que aconteceu. Porque eles agora dizem que Deus reinará eterna e perpetuamente, porque aquilo aconteceu, porque puderam ver tão grande libertação a acontecer e daquela forma. É um contraste em relação entre aquilo que aconteceu ao Egito e aquilo que aconteceu ao povo de Israel. Portanto, o Egito, com o seu exército tão poderoso, foi derrotado e não houve baixa nenhuma do lado do povo de Israel. E este versículo 19 é também a ponte para os dois versículos que se seguem a seguir, versículos 20 e 21. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, pois sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Este cântico não foi exclusivo só de Moisés. Todo o povo de alguma forma se alegrou e celebrou a Deus por aquilo que Deus fez. E aquilo que nós vemos ao longo deste cântico é que o sentimento era comum, era algo que o povo vivia, não era somente do líder do povo, daquele que Deus escolheu para liderar o povo a sair do Egito, não era somente o sentimento de Moisés, era o sentimento de todo aquele povo. A libertação que eles obtiveram foi grande e a forma como Deus operou permitiu-lhes ver como Deus trabalha e permitiu-lhes sentir alegria por aquilo que Deus fez. Estes dois versículos em particular fazem-me lembrar a forma como Davi dançou quando pôde reaver a Arca da Aliança. Portanto, algo que ele queria muito que acontecesse e ele simplesmente sentiu uma alegria imensa por ver de facto que a Arca da Aliança, a Arca que representava a presença do Senhor, estava de novo a ser integrada junto com o povo, a ser colocada junto com o povo do Senhor. E então ele celebrou com alegria, porque ele estava claramente alegre por aquilo ter acontecido. E aqui neste cântico nós vemos a mesma coisa. Aquilo que Deus fez e a forma como fez
levou a uma tamanha alegria por parte do povo que eles celebraram desta forma. Clara alegria, clara gratidão, que levou o povo a cantar e a louvar a Deus, cantar e a louvar o Senhor. Então, em jeito de resumo e conclusão, nós vimos um pouco o cântico de Moisés. Vimos que o povo cantou, dançou e louvou, porque estava claramente alegre por tudo aquilo que tinha acontecido e por aquilo que viu acontecer perante os seus olhos. E como é que nós podemos aplicar isto nas nossas vidas? Como é que nós podemos olhar para o cântico que Moisés cantou lá atrás no deserto e como é que nós podemos olhar e aplicar nas nossas vidas? Nós não estivemos escravizados no Egito com o povo de Israel, nós não tivemos que construir tijolos e depois mais tarde ir buscar a palha para fazer esses tijolos. Nós não passámos por isso, nós não assistimos em primeira mão àquilo que Deus fez, nós não assistimos ao contraste que foi entre nós estarmos bem na nossa parte do território e o povo do Egito do outro lado estar a sofrer estar a sofrer com as pragas. Nós não saímos da terra do Egito, nós não atravessámos o mar em terra seca, enquanto olhámos para trás e vimos o exército egípcio a ser destruído, morto, no mesmo sítio onde nós tínhamos acabado de passar. Nós não passámos por nada disso, nós não assistimos a nenhuma dessas coisas. Então, é se calhar difícil para nós conseguimos perceber, conseguimos nos colocar lá e perceber a alegria que o povo sentiu por aquilo que viveu, mas também ao mesmo tempo há uma grande diferença entre estar lá e assistir em primeira mão e estar hoje em dia sentados a ler a palavra de Deus. Mas aquilo que nós sabemos é que o Senhor que acompanhou o povo do Egito é o mesmo Senhor que continua a estar connosco nos dias de hoje. Esse amém já me fez chorar outra vez. Sabemos em particular que Ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Sabemos em particular que Ele fez carradas de promessas e cumpriu-as todas, e as que ainda não se foram cumpridas vão ser cumpridas ainda. Vemos que Deus cumpre sempre aquilo que promete. Vemos que aquilo que está escrito na palavra de Deus, aquilo que está descrito na palavra de Deus, são promessas e são para cada um de nós. É algo para nós crermos, é algo para nós acreditarmos. E isto é um forte motivo para nós cantarmos, um forte motivo para nós louvarmos, um forte motivo para nós nos alegrarmos. Sabermos que o mesmo Deus que operou esta tão grande libertação do povo do Egito nesta altura, é o mesmo Deus que existe hoje e que está ao nosso lado a acompanhar-nos ao longo da nossa vida. E isto é motivo para nós cantarmos, é motivo para nós louvarmos, é motivo para nós não nos calarmos, fazermos um pouco como o meu Miguel faz lá em casa. Louvarmos a Deus continuamente, alegrarmos-nos continuamente com aquilo que Deus fez e com aquilo que Deus faz. Nós conseguimos olhar e a esta distância maravilhar-nos na mesma por aquilo que Deus fez, pelas pragas do Egito, pela forma como Deus libertou o povo. Nós conseguimos olhar para todos esses passos e perceber o poder de Deus, o Senhor que reina eterna e perpetuamente. Então, a aplicação que nós temos para nós, para a nossa vida, é esta mesmo. Saber que este Deus, este Senhor está connosco em cada passo que nós dermos. Saber que este Deus, este Senhor, continua a acompanhar-nos. Sabermos que Ele cumpre sempre aquilo que promete e sabermos que Ele está connosco nos dias de hoje e que aquilo que Ele prometeu e que ainda não está cumprido é só uma questão de tempo até passar a estar. Então, que o Senhor nos abençoe e a sua palavra.